Queridos, na última quinta-feira que eu ministrei, não foi a última quinta, mas aqui eu ministrei, o Senhor me deu uma palavra para que eu pudesse falar a respeito de um dos atributos dele, da onipotência de Deus. Quantos lembram? Eu queria ter dado o título da minha ministração de boot ou chinelão, mas eu achei que ia ficar muito, muito minha cara, então resolvi dar uma maquiada no tema. Mas quantos estavam aqui? Quantos lembram dessa ministração? Glória a Deus. E hoje eu confesso que essa semana eu orei a semana toda, e hoje o Senhor trouxe algumas coisas no meu coração, e tem a ver com um outro atributo, depois que eu entendi, conversando com o Espírito Santo, que havia aí uma sequência de ministração. E eu quero falar com você um pouco a respeito de algumas coisas que têm a ver com a onisciência do Senhor. Nosso pastor trouxe alguns assuntos bem sérios nas últimas ministrações. Quinta-feira passada, se você não assistiu, assista. Nesse domingo, ele trouxe para nós também uma reflexão muito grande a respeito dos sinais para os crentes. Quantos assistiram essa ministração? Glória a Deus. E sabe, enquanto o pastor estava ministrando, algo me chamou muito a atenção. Quando ele disse que muitos sinais estão sendo feitos no mundo, mas que muitos crentes têm sido enganados pelos sinais, achando que é de Deus, mas que não sendo de Deus. O engano tem entrado porque muitas vezes os próprios cristãos, não conhecendo o caráter do seu Pai, têm sido enganados. E aquilo mexeu demais comigo. Eu passei a semana pensando a respeito disso, um peso no meu coração. Porque quando nós falamos, queridos, a respeito de nós cristãos sermos enganados pelos sinais, isso significa que talvez nós estejamos esquecendo de características do caráter do nosso Deus, características do caráter do nosso Pai. E isso muitas vezes acontece porque nós queremos conhecer a Deus como nós conhecemos as coisas do mundo. Eu trouxe aqui uma frase que eu li de um livro, e ele diz assim: muitos cristãos com os olhos vendados veem Deus como veem a si mesmo, em vez de vê-lo como Ele realmente é. Muitos cristãos estão com os olhos vendados, querendo entender Deus, partindo do conhecimento que eles têm de si mesmo. Conhecimento de quem eles têm, talvez de um pai natural. A referência, talvez, de um pai natural é de um pai que pune. Então, como você entende aquela pessoa como um pai, é como muitas vezes nós transferimos o conhecimento para o Deus como nosso pai. Você está me entendendo? E sabe, queridos, isso é um grande perigo, porque se nós estamos nos esquecendo de atributos do caráter de Deus, isso realmente nos deixa numa condição muito vulnerável. Você está aqui? Eu quero te lembrar de algumas coisas a respeito de quem Deus é, da grandeza de Deus. Sabe, nós vemos lá em Salmos, no capítulo 19, a partir do versículo 1, ele diz a respeito da grandeza de Deus, ele fala: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. E nós vemos aqui um discurso belíssimo, quase que uma poesia, falando a respeito da criação de Deus, quando Deus diz para a criação, quando Ele dá a voz de comando para a criação. Até hoje, a Bíblia está nos dizendo que o dia conversa com a noite, que a criação ainda ecoa a voz de Deus. Esse Deus que é maravilhoso, esse Deus que é grande, queridos. A Bíblia diz que Ele conta as estrelas dos céus e as chamam pelo seu nome.
A Bíblia diz, queridos, que nós temos lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3, não precisa abrir, diz que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Em Colossenses 1,17 diz que nele tudo subsiste. É por causa dele, queridos. É só por causa dele que tudo subsiste. Você e eu, a natureza, a criação, os pássaros, nele tudo subsiste. Esse é o Deus, queridos, que eu e você servimos. Esse é o Deus que nós temos como Pai. Esse é o Deus que enviou Jesus Cristo, porque Ele te amou primeiro, a tal modo de mandar Jesus e pagar um alto preço pela minha vida e pela sua vida. Nós temos em Deus, queridos, todas as coisas que nós precisamos. E a minha grande reflexão, e eu quero trazer para você isso essa noite, a minha preocupação com a igreja geral, e eu não estou falando a respeito de Verbo da Vida, mas da igreja de Cristo, é que muitas vezes nós estamos vendo pessoas que têm reduzido a glória de Deus aos parâmetros humanos. E isso tem tudo a ver com o que o nosso pastor ministrou no domingo. Nós temos vivido talvez de uma maneira, e eu estou falando talvez, porque essa ministração ela pode ser para você, queridos, uma vacina, mas ela também pode ser para você uma bezetacil. E sabe, sendo vacina ou sendo aquela injeção que vai doer para poder entrar, mas que vai fazer um bom efeito, é bom que nós todos tomemos uma boa dose. Por isso eu estou dizendo talvez, porque nem tudo que eu falar vai aplicar 100%. Mas deixa eu te dizer, a palavra vai te encontrar em algo. A palavra sempre nos encontra em algo. E talvez, queridos, nós estejamos vivendo dias de milagres sobrenaturais e não temos nos apercebido porque estamos fazendo comum aquilo que é santo. E quando a gente fala de santidade, nós falamos de temor. E esse é um assunto muito sério, queridos. Esse é um assunto muito sério. Eu estava orando, e eu falei, Pai, como que eu vou ensinar isso? Como que eu vou explicar tudo isso que está dentro aqui de mim? E o Senhor falou para mim, vá para Lucas, e eu quero que você abra comigo lá em Lucas, capítulo 5, vamos começar de um bom lugar. Esse texto é interessante, fala da pesca maravilhosa, mas eu não quero falar dessa pesca maravilhosa natural dos peixes, eu quero falar da pesca que Jesus fez dos homens, que Ele arregimentou para os discipulados dele. É interessante que quando você vai para o Evangelho de Mateus e você vai para o Evangelho de Marcos, você vê esse texto de uma maneira bem, eu não vou dizer simples, mas posso dizer resumido. Você me permite dizer dessa maneira? Ele diz assim, por exemplo, lá em Mateus, não precisa abrir, capítulo 4, diz, caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro e André. Eles lançavam as redes do mar porque eram pescadores. E Jesus lhes disse, venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. E sabe, por um tempo eu achava esse texto estranho, porque eu ficava pensando assim, se tivesse acontecido isso comigo, eu ia desconfiar, porque eu ia dizer assim, Jesus, é o seguinte, minha mãe não me deixa falar com estranho. Se chegar alguém lá no seu trabalho e dizer, Fabrício, larga tudo e me segue, você não vai me convencer que imediatamente você vai largar todas as suas coisas e vai seguir a um homem. Sim ou não? E aí eu fico pensando, nessa história da minha mãe não me deixar falar com estranhos. Mas por isso que a gente nunca deve ficar num texto só no Evangelho. Você deve buscar o mesmo texto em outros Evangelhos. E aí quando você vai para Lucas 5, nós vemos então
um texto que dá todo um contexto para você entender o que eu vou falar. Amém? Lembra, eu quero falar hoje com você a respeito de um dos atributos de Deus, que é a onisciência. E eu comecei dizendo, talvez muitos de nós estejamos reduzindo a glória de Deus, porque não estamos, de fato, estamos na realidade, deixando tudo muito natural. Está comum aquilo que na verdade é santo. Então veja o que diz aí o texto, capítulo 5, a partir do versículo 1 diz: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Nós sabemos aqui pelos textos que Jesus já tinha operado milagres. Jesus não era um desconhecido. Ele já havia feito milagres antes dessa passagem. E já havia um povo seguindo Jesus aqui. Amém? Agora perceba que no versículo 2 a Bíblia diz: e então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Então Jesus, ele estava no lago de Genezaré, havia uma multidão apertando ele para poder ouvir a palavra, e a Bíblia diz que ele viu 2 barcos. Ele viu. Sabe, queridos, eu já quero começar falando algumas coisas conforme eu leio o texto. Deus continua vendo todas as coisas. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. A Bíblia aqui, eu poderia trazer textos na Antiga Aliança, mas o texto aqui de Jesus, e depois eu vou citar alguns outros, a Bíblia diz que Jesus viu 2 barcos, e esses 2 barcos não foram vistos por um acaso. Nada é por acaso, a sua vida não é um acaso, você não nasceu por acaso, você não vive por acaso, as coisas não acontecem por acaso, não é por acaso que você entrou nessa igreja, não é por acaso que você está congregando nessa igreja. Ei, queridos, não é por acaso que você decidiu fazer o rema, não é por acaso que você não tem negociado os princípios da palavra e tem se permanecido firme. Nada é por acaso quando você entende que você é um ser sobrenatural, quando você entende que a própria vida de Deus habita em você, que você é sobrenatural. Nada é por acaso. Jesus tem visto você. Jesus tem visto o seu trabalho, Jesus tem visto os teus inimigos se levantando contra a tua vida. Ei, Jesus tem visto como você lida com a sua família, Jesus tem visto tanto as coisas para o bem, como as coisas para o mal. Jesus viu. E a Bíblia continua dizendo que os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. A Bíblia diz que Jesus então estava no lago, apertado por uma multidão, e não por acaso ele viu 2 barcos, e esses barcos estavam atracando, estavam parando, e eles já estavam lavando as redes. Sabe, para um pescador, querido, isso é fim de expediente. Amém? Lá no seu trabalho, 5 para as 18 horas, faltando 5 minutos para você encerrar o seu dia, faltando 5 minutos para você ter que dar aquela resposta que você precisa dar para um grande negócio, faltando 2 minutos, faltando 1 minuto, ei, Jesus está vendo. E aqui ele continua dizendo: entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe para que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Jesus sempre vai estar disposto, queridos, para entrar na situação que você vive. Talvez você não esteja se apercebendo. Talvez você ache que é um acaso qualquer que aconteceu. Talvez você ache que você está servindo a outra pessoa, mas que enquanto você serve a outra pessoa, ninguém está te servindo. Ninguém está te vendo.
Jesus não está te vendo. Mas aqui, queridos, Jesus entra no barco de Pedro e ele não fala para Pedro a respeito da pesca dele. Jesus não fala, olha aqui, eu vou te ajudar no seu problema. Ele fala, Pedro, resolve o meu problema. Me afasta do lago, me leva para mais distante porque eu preciso alcançar as pessoas. Deixa eu te dizer, todas as vezes que você estiver disposto, queridos, a entender o movimento espiritual que Deus proporciona na minha e na sua vida, através do serviço, você está se colocando numa condição de fato para Deus, dizendo a Ele, eu reconheço que a minha vida não pertence a mim, eu reconheço que você não é só o meu Salvador, que você é o meu Senhor, e daí que eu estou com alguma circunstância, e daí que eu estou com algum problema. Se o Senhor está me comissionando para fazer determinada coisa, e enquanto eu estiver cuidando das coisas do Senhor, certamente o Senhor vai cuidar das minhas. Sabe, queridos, isso é a confiança que nós devemos ter, de servir a um Deus que é onisciente. Por que será que muitas vezes no nosso dia, nas coisas do nosso ambiente corriqueiro, a gente acha que Deus não está vendo? Que aquilo, como será que Deus pensa a respeito disso? Como será que Deus não está vendo? Tantas coisas acontecendo, será que Deus não está vendo? Aí, queridos, claro que Ele está vendo. Se você pergunta isso, é porque você não conhece o caráter do seu Pai, porque Ele vê todas as coisas. E sabe, todas as vezes que você tenta resolver as coisas do seu jeito, porque você não acredita que Deus está vendo e que Ele pode fazer alguma coisa, você está dando uma mensagem para o reino. Que o sacrifício dele na cruz não foi suficientemente feito para poder fazer com que a tua vida pertença 100% a Ele. Eu vou falar de uma outra maneira. Todas as vezes que você continua tentando resolver as coisas do seu jeito, porque você acha que Deus não está vendo, porque você acha que Deus não está te acudindo, achando que Ele não pode entrar no seu barco, achando que Ele não pode operar coisas através do dia a dia, através daquele irmãozinho que de repente você deu um abraço caloroso lá na porta. Sabe, queridos, eu fico sempre com isso em mente. Talvez eu sendo uma diaconisa, eu não sei como talvez seja o dia dos outros, né? Mas nem sempre o nosso dia é um mar de rosas. Nem sempre o nosso dia é tudo flores. Você está aqui comigo? Mas quando eu entendo o meu serviço, quando eu entendo que Deus está vendo e que Ele vai entrar no meu barco, Ele já está no meu barco, Ele já está operando, eu não tenho problema nenhum, queridos, de estar na porta com um grande sorriso no rosto para receber as pessoas. Porque eu temo ao Senhor suficiente para entender que a glória dele não é algo banal e não é algo simples, natural. Eu condiciono as minhas emoções ao amor de Deus. Eu pego as minhas emoções que naquele dia não estão tão boas, eu coloco eles mergulhados naquela gavetinha de unção, cheia de azeite, e digo, fica aí, queridos, porque o amor de Deus vai tratar com vocês, enquanto eu vou ali continuar fazendo aquilo pelo qual eu fui chamada. Por quê? Porque eu sei que Deus está vendo todas as coisas, e Ele vai me responder, porque Ele é onisciente. Por quê? Porque Ele é onipotente. Queridos, Deus não muda, Ele é preso à palavra dEle. E entrando num dos barcos que era de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. E em resposta, Simão disse, mestre, havendo trabalhado à noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra, sob esta sua palavra, mas sob essa sua palavra, eu lançarei as redes. Quem entende o caráter do seu pai, não vai questionar os comandos, por mais loucos que eles possam parecer. Porque Deus viu. Jesus vê, querido.
Ele está disposto a entrar no seu barco. E Ele está disposto a levar a solução. Aleluia. Jesus viu os pescadores. Jesus, Ele foi até eles. Jesus deseja fazer parte de tudo, querido. De tudo. Jesus conhece as suas necessidades sem que você tenha que pedir. Ele sabe de todas as coisas. Jesus sempre tem a solução e Ele sempre vai nos guiar com as respostas. Mas quando, Márcia? O tempo é dele. E isso se chama processo, querido. E você não vai conseguir acelerar só porque você é acelerado. Só porque você tem pressa. Só porque você não tem paciência de mandar um WhatsApp e esperar que as pessoas respondam. Não é porque você é desse jeito que Jesus, Deus, vai se encaixar no seu ritmo. Isso se chama processo. Mas aqueles que temem ao Senhor, aqueles que reconhecem em Deus o seu caráter de onisciência, de onipotência e tantos outros, mas nesse dia, nesta noite, eu estou falando sobre a onisciência de Deus. Ei, queridos, aqui nós vemos que Jesus, Ele tem a solução e Ele guia nas respostas. Talvez Pedro, talvez não, aqui com certeza Pedro disse para Jesus, olha só, deixa eu dizer algo para você, eu sou profissional da área. E o horário de pescar é à noite, e a gente passou a noite tentando fazer isso. Talvez você não saiba bem. Quantos de nós muitas vezes fazemos isso, queridos? Não, Deus, você não está entendendo. Você não está entendendo. Jesus, é o seguinte, você não entendeu ainda o que está acontecendo. Não, você não sabe não, Jesus, o negócio que o moído é mais embaixo. Não, Jesus, você não está sabendo não de como que faz aqui, o negócio, o pipoco está grande. Sabe, Jesus, Ele, com toda a longanimidade, e talvez eu fico pensando, né? Porque aí eu penso, né? Sou criativo o suficiente para pensar em Jesus, dizendo, tudo bem, eu fico aqui esperando até você me dar a permissão para que eu possa ser Deus na sua vida, para que eu possa fazer a minha parte, porque essa parte aí você não vai conseguir fazer, só eu mesmo vou conseguir fazer. Porque é o que eu comecei na oração. Nós podemos nos transformar em pessoas que nunca poderíamos ser sem Jesus só por conta dele. E só Ele pode nos dar as respostas, só Ele pode nos dar as direções. Você está aqui? Sabe, com Jesus, Ele sempre vai te direcionar para os melhores planos, para o melhor propósito da criação. Veja o que Ele diz. Pedro diz, olha só, eu entendo que naturalmente eu manjo, mas eu reconheço que você está fazendo uma parada diferente aí. Eu reconheço que o teu nome está percorrendo como uma pessoa que tem produzido milagres. E eu sei reconhecer quando eu estou diante de algo sobrenatural. Então, diante da tua palavra eu vou prosperar. E a Bíblia diz que Pedro fez isso, e eles apanharam grande quantidade de peixe, e as redes deles começaram a se romper, e não só eles foram abastecidos, como eles encheram o barco das pessoas que estavam ao lado. E por que que isso acontece? Porque quando tem um filho de Deus que é alcançado num ambiente, queridos, porque a bênção te alcançou, ela transborda, e ela alcança todas as pessoas que estão ao seu redor. Quando você colhe milagres, queridos, todos os seus colhem milagres junto com você. Quando você é beneficiado pelo sobrenatural de Deus, todos aqueles que estão junto com você também são alcançados de alguma maneira. E aí, a Bíblia diz, no versículo 8, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Como se também, ele achando como se Jesus também não soubesse disso. Sabe, é interessante porque muitas vezes pessoas se pegam dizendo, não, eu não sou digno. Não, pregar no púlpito, imagina. Gente, eu não tenho essa capacidade. Graças a Deus, queridos, que você não tem essa capacidade, porque aí você permite que Deus te capacite de maneira sobrenatural. Pedro estava dizendo, é melhor que você se afaste, porque talvez você não saiba, mas eu sou um pecador.
Muitas vezes nós estamos na igreja, muitas vezes nós estamos no ambiente sobrenatural e nós estamos vendo os movimentos acontecendo, nós estamos ouvindo os testemunhos, as pessoas falando a respeito de coisas que estão acontecendo e algumas pessoas olham para si e dizem, não, eu sou indigna, eu sou impuro, eu não consigo, porque o meu passado, porque a minha história, porque o meu eu, porque o meu pai, eu. E sabe, aqui, Jesus, ele deixa bem claro na resposta que ele dá para Pedro, a respeito dessa condição. Ele diz no versículo 9, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago. E Jesus disse então para Simão, não tenha medo, de agora em diante, você será pescador de gente. Um grande êxtase sobreveio sobre Pedro por conta de toda aquela situação e Pedro se achou indigno e disse, Jesus, é melhor você se afastar de mim, porque eu sou pecador. E eu amo a resposta de Jesus, ele diz, não tenha medo não. Não sou eu que tenho que ter medo de você porque você é pecador. Eu estou dizendo, não tenha medo do que está para acontecer na sua vida, porque sou eu que transformo você. Quando você está disposto a me permitir, me aproximar e me apegar de você, não tenha medo, porque sou eu que vou transformar você. Ei, não tenha medo, é Jesus quem vai transformar, é Jesus que vai te capacitar, é Jesus que vai transformar a sua condição, é Jesus que vai fazer com que a sua vida, queridos, vire de cabeça para cima. Porque com Jesus, viver com Jesus sempre é uma grande aventura. Algumas pessoas talvez não entendam a respeito disso, porque não se permitiram entrar nessa grande aventura que é ser cristão, queridos. A Bíblia continua dizendo aqui que arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, os seguiram. Aí sim, aí sim, depois de tudo isso que acontece, diante de uma convocação dessa, Jesus disse, ei Pedro, não tenha medo, eu te transformarei em pescador de gente. E aí Pedro, ele deixa tudo e passa a seguir Jesus. Ei queridos, muitas vezes nós temos vivido milagres como esse no nosso dia a dia, e nós temos reduzido a glória de Deus como algo simples. E ainda assim, quando não somos atendidos no imediatismo, existe essa palavra? Se não tem, acabei de inventar. Põe aí no dicionário, Aurélio. Naquele imediatismo nosso, quando nós não somos alcançados, a gente blasfema, porque isso é blasfêmia, em dizer, Jesus não está vendo. A Bíblia fala várias passagens na Bíblia, eu quero só citar para fazer você lembrar. É interessante que Jesus, ele estava passando por uma cidade, porque ele precisava chegar numa outra cidade. E ele passa naquele local, e a Bíblia diz que Jesus para, ele olha para cima, e ele vê Zaqueu numa árvore. E a Bíblia diz que Jesus fala para Zaqueu, ei, desce rápido, porque é necessário que eu passe a noite na sua casa. Mas se você for ler o contexto, ele não ia parar naquela cidade. Jesus vê. Você pode estar escondido no meio de uma árvore. Jesus vai olhar para cima e ele vai te achar. A mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que aquela mulher, ela teve hemorragia durante muito tempo, ela gastou uma fortuna tentando resolver aquilo, mas ela ouviu falar a respeito de Jesus, e ela creu no coração que somente se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Mas uma multidão apertava Jesus, uma multidão apertava Jesus, e talvez aquela mulher pensou, eu vou tocar, e ele nem vai ver, ele nem vai perceber, mas ainda assim eu creio que se eu tocar eu vou ser curado. E a Bíblia, queridos, não deixa no detalhe, mas você tem que ser criativo para tentar entender como aquela mulher conseguiu tocar nas vestes de Jesus. Faz a cena na sua mente, uma multidão apertando.
Ela era uma mulher impura. Ela deve ter saído meio camuflada, né, com aqueles mantos, e ela se embrenhou no meio do povo. Provavelmente ela foi arrastando no chão para poder tocar nas vestes de Jesus. E aí Jesus para tudo e diz: alguém me tocou. Os discípulos: Jesus, vamos combinar? Tem uma multidão te apertando. Como assim alguém te tocou? Todo mundo está te tocando. Não, mas saiu virtude de mim. Jesus sabe quando alguém o alcança, queridos. Jesus, ele vê. Jesus sempre está disposto, queridos, a entrar na situação para que ele possa dar a solução. A questão é, você está disposto a, com Jesus, ter os processos, viver o processo? Você está disposto com Jesus, viver o tempo que é dele, não o seu? Você está disposto com Jesus, deixar de querer resolver os seus próprios problemas imediatamente, para servir aos outros como prioridade? Mesmo que pareça que ninguém está te vendo, mesmo que pareça que ninguém está vendo o que você faz, mesmo que pareça que Deus não está vendo nada que acontece no seu dia a dia, pergunta: você está disposto? Olha para a pessoa do seu lado, faz cara de profeta e diz: você está disposto? Sabe, queridos, essa é a aventura de nós servirmos a um Deus, queridos, que certamente vê todas as coisas. Aleluia. Em Salmos, não precisa abrir, só quero que você preste atenção em mim. Em Salmos capítulo 139, no versículo 1, diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto. Talvez nem você sabia que você ia levantar naquela hora, mas Deus já sabia. Porque você não faz assim: agora eu vou me levantar. Faz? Agora eu vou me sentar. Faz? Não, você simplesmente está lá no sofá, sente vontade de tomar água, levanta. Mas a Bíblia diz que Deus já sabia, antes de você levantar, que você ia levantar. Você acha que Deus sabe alguma coisa a seu respeito? E ele continua: de longe conheces os meus pensamentos. Ei, ele conhece os teus pensamentos. Mas melhor são os pensamentos dele a seu respeito do que os seus próprios pensamentos. Por isso que a Bíblia diz em Romanos que nós devemos renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Mas ei, quero te dizer que Deus conhece os seus pensamentos, e também quero te dizer, Jesus passou por coisas iguais a que você passou. E ele suou gotas de sangue no Getsêmani, por conta de uma angústia tamanho que ele sentiu, porque ele ia ter uma separação real de Deus. Você está aqui, você está entendendo o que eu estou dizendo? Mas a Bíblia diz que Jesus padeceu sobre todas as coisas. Quais são as coisas que você está padecendo? Ou qual é o nome da coisa que tem te afligido? Quero te dizer, Jesus conhece bem o que é passar por isso. Jesus sabe o que é ter esse tipo de pensamento. Jesus sabe o que é angústia, Ele sabe o que é ansiedade, queridos. Isso não é novidade para Deus. Isso não é novidade para Jesus. Portanto, quando você está no maior sofrimento da sua vida, nunca mais diga: as pessoas não sabem o que eu estou passando, Deus não sabe o que eu estou passando. A primeira parte é verdade, as pessoas podem não saber, mas aquele quem precisa saber, sabe. Ele sabe o seu deitar, Ele sabe o seu levantar, Ele conhece os teus pensamentos, Ele sabe o que você precisa, queridos. Jesus, quando ele entra no barco de Pedro, nós não vemos em nenhum momento Pedro dizendo: já que você é o cara dos milagres, tem como dar uma ajudinha na multiplicação do negócio aqui? Jesus, eu te ajudei, coloquei você no barco, você ficou pregando do meu barco, nem cobrei por hora. Coworking? Um coworking. Nem estou cobrando por hora. Agora, tem como você fazer a contramedida?
Nós não vemos Pedro colocando condições, nós não vemos Pedro falando da necessidade, mas Jesus viu, Jesus entrou no barco e ele, depois que fez o que ele precisava, ele dá a solução para Pedro. Afasta mais o seu barco e joga agora as redes, porque você me serviu, agora você vai ter a colheita. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É interessante que muitas vezes nós achamos que Deus não está vendo, que Deus não sabe o que você está passando, quando na realidade Ele enviou Jesus, e Jesus Ele tem o conhecimento de tudo aquilo que você passou como humano. Porque muitas vezes as pessoas dizem, ou pensam, né? Não, tudo bem, Márcia, Deus sabe de todas as coisas, mas Deus é Deus. O bagulho aqui no mundo é diferente. Lá no céu não tem falta de nada. Mas eu quero te lembrar que Jesus veio para a terra como humano e Ele padeceu como homem nessa terra, sobre todas as coisas. Então, não, você não vai conseguir convencer Deus de que Ele não sabe o que você está passando. Você não vai conseguir convencer Jesus de que Ele não entende o teu sofrimento, o teu pesar, o teu choro, o teu luto, a tua dor. Não, não. Ele conhece todos os teus pensamentos. E a Bíblia continua, e ele diz, observas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conhece toda. E a expectativa de Deus, e a expectativa dos anjos celestiais que estão lá, prontos para poder voar, para poder te servir, é que saia da tua boca, não palavras de desonra, não palavras de blasfêmia, não palavras de murmuração, mas a adoração ao Senhor, que conhece todas as coisas. Que conhece o teu pesar, que conhece o teu coração, que conhece a tua aflição, e você pode naquele momento erguer os teus olhos e dizer, Pai, graças eu te dou, porque eu sei que o Senhor sabe todas as coisas que eu estou passando. O Senhor sabe esse peso que paira sobre o meu coração, o Senhor sabe os meus pensamentos, e eu dedico aquilo que sai da minha boca como honra ao Senhor. Porque eu temo ao Senhor em não falar coisas que possam ferir o caráter de Deus. Vamos continuar? Aleluia. Em Isaías capítulo 40, versículo 28 diz, será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? A sabedoria dele é insondável. Ei, você pode estar cansado, você pode estar fadigado, você pode estar dizendo, Jesus, oh Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu estava vendo hoje a internet passando e um grande ministro choroso estava dizendo, eu clamo pelo retorno de Jesus, pelo menos para mim, ora Maranata, vem Senhor Jesus. E eu até reconheço toda a unção que está sobre a vida desse homem de Deus, mas eu olhei aquilo e disse, para você mesmo, só se você quiser antecipar as coisas, né? Porque a Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós já somos mais que vencedores nesse mundo. Queridos, enquanto nós não aprendemos a driblar o sofrimento natural, aprendemos a driblar as nossas emoções, aprendemos a driblar a nossa mente, os nossos pensamentos e fazer aquilo pelo qual nós tivemos o propósito da criação para fazer, Jesus não vem não. Não adianta chorar, porque Ele não vai vir só porque você está muito cansado e fadigado dos problemas. Sabe por quê?
Porque Deus, Ele já te equipou, Ele já te capacitou, Ele deu o Espírito Santo para você, Ele vê todas as coisas, Ele diz, não te deixarei, jamais te abandonarei. Ele te equipa com todo o conhecimento da palavra, Ele te deixa pronto, Ele deu o ID, queridos, para você. Ele diz, ei, eu te dou autoridade para você expulsar demônio. Se você tomar qualquer veneno mortífero, não te fará mal. Então, de verdade, em verdade vos digo, eu, Márcia, penso que Deus não entende quando a gente começa a chorar e dizer, não aguento mais esse mundo. Ele diz, mas eu te equipei. Bota o boot, tira o chinelão. Vamos lá, meu filho. Você tem todo o equipamento por dentro para você fazer as coisas acontecerem. Agora, o cansaço bate em você e bate em mim. Tem dias que a gente está querendo chutar o pau da barraca? Tem dia. E aí, sabe o que eu faço quando existem dias assim? Que eu falo, pai, está pesado demais. Eu me lembro daquela passagem que Jesus diz, vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ei, queridos, não busque alívio e consolo no mundo, porque você não vai encontrar. O teu consolo, ele está em Jesus. E a Bíblia diz que Deus não se cansa e Ele não se fadiga. Então, você troca o fardo. Jesus diz, troca o fardo comigo, porque o meu, ele é suave e leve. Ei, Jesus está te propondo, troca o fardo. Dá aquilo que está pesado para mim, e eu vou te dar aquilo que é leve e que é suave. Nós somos equipados com a palavra para vencermos o mundo, queridos. Em João capítulo 12, versículo 12, diz, está a sabedoria com os idosos? E na longevidade o entendimento? Não. Com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. Não pense você que o tempo vai te fazer maduro o suficiente para você ter entendimento. Não, o seu entendimento, a sabedoria, ela vem de Deus. A idade só vai te fazer ficar mais velho. Ó, que revelação. Mas em Deus, nós alcançamos conhecimento, nós alcançamos entendimento, nós ganhamos força. Ei, você está precisando de força essa noite? Ei, em Deus você vai ter força. Em Hebreus capítulo 4, versículo 13 diz, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Em 1 João capítulo 3, versículo 19, Márcio, o que você está fazendo? Eu estou te enfesando. Eu estou falando a palavra e eu estou com a palavra criando fé no seu coração, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E enquanto eu estou falando esses versículos, você vai acolhendo no teu coração, e isso vai gerando uma potência, querido, de energia, de força, de vigor, pela palavra da fé. É a fé que vai nos mover. É pela fé, queridos, que nós nos movemos. Porque se a gente depender da nossa condição natural, você não levanta da sua cama de manhã. Você não quer falar com mais ninguém. Você não quer mais conversa com ninguém. Você está cansado dos irmãos. Você está cansado do trabalho. Você está cansado dos seus pais, você está cansado da cobrança diária, da rotina, você está cansado de todo dia ter que lavar, passar e cozinhar, e no dia seguinte, quando você olha, como gremlins, as roupas brotam no cesto novamente. Eu não sei você, dona de casa. Caramba, lavei ontem. Eu falo para os meninos, o que acontece, gente? Quantas cuecas vocês precisam usar por dia? Mas sou só eu, amém, aleluia. Mas sabe, queridos, por conta de Deus, por conta da fé que é gerada no nosso coração, você acorda de manhã e diz, oh, aleluia, glória a Deus, eu vou continuar, porque eu sou equipado, querido, com todas as coisas.
Ei, Deus está vendo a minha situação. Deus está vendo o que eu estou passando. Deus está vendo as acusações falsas que eu estou tendo que passar. Ei, eu não vou me defender. Eu vou me calar e eu vou continuar. Jesus, o barco vai para onde hoje? É para remar? Vamos remar. Entra aí, Jesus, eu vou te levar. É para fazer o quê? Alcançar o pessoal lá do Souza, eu vou fazer. É para ficar na porta, eu vou fazer. É para ficar na câmera, eu vou fazer. É para fazer o cartaz do culto de ceia 1000 vezes, eu vou fazer. Por quê? Porque eu sei. E eu tenho a garantia que Deus está vendo. E de repente... Ei, queridos, o de repente, ele não brota do nada. O de repente não é, eu estou lá na rede, abanando uvas verdes, e de repente, não é assim que acontece não, queridos. Para você ter o de repente, você tem um processo que você passa antes, e você não está preocupado do quando, porque você sabe que vai chegar. Você sabe que vai chegar. Ei, você sabe que as estações vão virar. Uma hora, querido, isso vai acabar. E outra estação vai começar. Na certeza, na fé, você levanta de manhã e fala, vamos lá, Jesus, estou contigo e não abro. Isso porque eu não sabia o que eu ia pregar. 1 João capítulo 3... Versículo 19 diz, assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e ele sabe de todas as coisas. Ei, queridos, nós sabemos que nós somos da verdade, porque nós temos o nosso coração diante dele, e a gente sabe que quando a gente pisou na jaca, o nosso próprio coração vai dizer, pé, 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 pé. Liguei o microfone. O pessoal da mídia fica feliz. Está tudo bem, irmão, eu que desliguei. Fique em paz. Roncone já saiu. Está esperto, rapaz. Deixa eu virar assim. E sabe, queridos, quando o nosso coração nos avisa que a gente errou, ei, Deus é maior do que o nosso coração e Ele sabe de todas as coisas, portanto, acheguemo-nos diante dEle, confiadamente ao trono da graça, sabendo que tem misericórdia, tem perdão, e vamos começar tudo de novo. Pede desculpa para quem tem que pedir, pede desculpa para Jesus, fala, Jesus, perdão, dei uma escorregada aqui, mas já voltei, vamos lá, vamos começar tudo de novo. Aleluia, glória a Deus. Esse é o processo, queridos, esse é a caminhada. Aleluia. Aleluia. E eu quero encerrar dizendo para vocês que a igreja de Cristo, a noiva, ela foi comprada por Ele mesmo, por alto preço de sangue. Quero ler algo para você. Seria impossível que aquela a quem Cristo chamou para ser sua noiva, seja sua noiva, senão por meio dele, o Cordeiro. Seria impossível para a noiva se adornar com atos de justiça, vestir-se de linho puro e resplandecente, se o Cordeiro não fosse morto, para que ele comprasse e para que ele mesmo a purificasse com o seu próprio sangue. Nós temos a comprovação bíblica disso que eu acabei de ler para você, lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, eu não vou ler, mas se você quiser, depois você comprova lá o que eu acabei de dizer. E por que eu quero encerrar dizendo a respeito disso? Porque nós estamos vivendo uma estação onde nós estamos ouvindo muitas críticas a respeito da igreja. Muitas pessoas, o pessoal da música pode subir. O pessoal, as pessoas da internet, muitas pessoas, elas porque viveram coisas que as suas almas foram abatidas, elas desanimaram e elas têm proferido contra a igreja de Cristo. E eu quero aqui te dar uma vacina. Não se enrede por esse discurso. E não tome esse discurso como sendo seu.
Porque a noiva de Cristo pertence a Jesus. E Ele vê todas as coisas. E é Ele mesmo que é o reto e justo juiz. Não eu e não você. As coisas que acontecem na igreja e que talvez estejam no mundo aí, trazendo tanto escândalo e trazendo tanta vergonha, que sejamos eu e você que faremos o remo ao contrário. Que sejamos eu e você que poderemos estar lá fora e as pessoas dizendo, eu encontrei um cristão decente. Aquelas coisas que eu vejo na internet, me explica aí. E você vai poder dizer a respeito do Evangelho, que ainda prevalece. Márcia, Jesus não tem visto as coisas que acontecem? Ele tem visto. E eu vou dizer, talvez algumas coisas estejam acontecendo porque faz parte da preparação para o retorno de Jesus. O juízo começa pela casa. Então, que não sejamos nós que vamos para a internet criticar. Que não sejamos nós que vamos ficar falando, porque a igreja é isso, porque a igreja é aquilo, porque fala que cuida de pessoas, mas ninguém olha. Não, seja você aquele que faz a diferença. O que é que não te agrada na igreja? Seja você aquele que vai começar a fazer diferente. Certo dia eu estava entrando na minha igreja em Guaratinguetá, recém-convertida, e eu cheguei mais cedo, porque nós tínhamos um evento, e lá tem um corredor. Quando você passa na igreja em Guaratinguetá, você quase não vê a fachada. É um corredor assim que você desce uma ladeira e lá embaixo tem um monte de coisa. Você fica até assustado. Nossa, quanta coisa que tem aqui dentro. E aí faz um túnel de vento nesse corredor. E eu me lembro até hoje que eu estava descendo e fui ficando indignada com a quantidade de folha no chão. Mas muita folha. E dali um tempo ia ser o evento. E era a entrada de todo mundo. E eu assim, gente, quanta folha. Meu Deus do céu. Ninguém varreu isso daqui ainda. Faltando 1 hora para começar o evento, essa sujeira aqui na frente. Aí cheguei no hall, bem próximo da onde é a porta de entrada do templo. Muita folha. E eu parei e falei assim, caramba, cara, ninguém varreu. Na hora o Espírito Santo falou para mim, seja você então aquela que pega a vassoura e tira o lixo. Porque não adianta você ver e falar contra. Seja aquela que vê e resolve. Seja aquela que vê e traga solução. Seja aquela que vê e traz solução para a igreja. Seja aquela pessoa que viu o que precisa, vai lá e faz. Seja aquela pessoa que vê a necessidade e se prontifica. Porque é muito fácil, queridos, a gente sentar no nosso subir no nosso pedestal e dizer quanta coisa ainda falta. E com isso, queridos, nós estamos mais perto de ser essa noiva mesmo, imaculada, essa noiva adornada, preparada para o retorno de Jesus. Amém? Eu falei que eu ia encerrar com isso, mas eu escrevi um texto que eu achei tão interessante, eu quero finalizar. Você pode ficar em pé. Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, é o último texto de Salomão. E ele faz um resumo de tudo que ele escreveu. Ele escreve assim: aqui termina o meu relato. Esta é a minha conclusão. Tema a Deus e obedeça a seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo aquilo que fazemos em segredo, seja o bem ou seja o mal. Quantos aqui concordam que Salomão foi um homem que obteve muita sabedoria de Deus? Só 2 concordam? Quantos concordam? Amém. E Salomão diz, olha só, posso resumir a minha vida aqui para você? Em resumo, eu quero dizer para você o seguinte. Tema, ó Deus, e obedeça aos seus mandamentos. Porque isso você não faz se você quiser. Isso você deve fazer porque é o teu dever. Esse é o dever de todos. Amém. Glória a Deus. Feche os teus olhos, eu quero orar para encerrar. Apaga as luzes aqui, eu quero só encerrar com essa oração. Eu quero te convidar, enquanto eu faço a minha oração, que você faça a sua essa noite.
sabe, queridos, diante desse atributo maravilhoso de Deus, a onisciência, e saber que Ele está vendo todas as coisas, Ele continua preparado para entrar no seu barco, Ele continua preparado para levar soluções, Ele continua preparado, queridos, se você permitir que Ele te coloque num processo que vai redundar naquilo que Ele te chamou para fazer. Porque Pedro, ele estava ali, Jesus viu Pedro pescando peixe, mas Jesus sabia que Pedro foi criado para pescar homens. E Jesus, quando viu, ele sabia que se Pedro abrisse a oportunidade, um ato de obediência iria mudar o destino da vida de Pedro para sempre. E aquele dia foi o dia onde Pedro mudou a história de vida dele de uma vez por todos. Um homem bronco, um pescador bruto, um homem de palavras muito impulsivas, um homem que era colérico, né? Um homem que fazia, colérico não, ele era sanguíneo, mas isso não importa. Fato é que ele falava muito rápido, ele fazia as coisas de maneira muito precipitada, ele tinha rompantes de raiva muito rápido, sabe? Mas quando Pedro se coloca diante de Jesus e o processo de pescador de almas começa, mal sabia Pedro que era ele que ia ser totalmente transformado. Porque aquele homem passa de um homem bruto, de um homem de emoções muito voláteis, de um homem que falava coisas que não tinha necessidade, que estourava de uma maneira muito rápida, ele se torna para um apóstolo, cuja a sombra dele curou pessoas. Ele passou a ser um apóstolo que estava na casa de um homem, teve uma visão celestial, e por conta da obediência dele, os gentios foram batizados no Espírito Santo, receberam a verdade e receberam Jesus. Mal Pedro sabia que se ele se permitisse passar pelo processo, se ele permitisse passar pelo moído, de mesmo tendo negado a Jesus, ter se arrependido, ter entendido que ele precisava se arrepender e de ter trocado os fardos dele com Jesus, ele teve uma segunda oportunidade. E sabe, queridos, talvez nós estejamos em situações semelhantes, e eu não vou falar de temperamento, mas no sentido mesmo da carreira de vida. E hoje é um encontro entre você e Jesus, aquele que tem visto todas as coisas e que não é novidade nenhuma para ele aquilo que você tem passado. E Ele tem todas as soluções, Ele tem todas as respostas que você precisa. Que seja a sua oração nessa noite, aquela que, assim como Pedro mudou o destino da vida dele de uma vez por todas, seja o seu destino hoje à noite, a mudar a partir da sua oração, a partir daquilo que você vai se comprometer. Que seja o seu destino hoje, que está sendo mudado pelas suas palavras com o Senhor Jesus. Nós vamos cantar segunda música, bem baixinho, pode vir. Obrigada, Pai, por essa noite. Obrigada, Pai, pela sua palavra, pela convicção. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não é homem para mentir. O Senhor tem atributos de um Deus maravilhoso. Obrigada porque o Senhor nos vê, o Senhor não nos deixa, não nos desampara. Obrigada porque é o Senhor quem sempre está perto de nós para nos trazer a solução e disponível para mudar o nosso destino de uma vez por todas. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Onde eu posso descansar. Teu refrigério habita a paz, excede o meu pensar. Eu não temerei, tu estás comigo. Aleluia. És o meu refúgio.
Pai. Me reveste de força, me levanta por dentro. Eu me rendo, eu me alegro, porque vivo na tua presença. Obrigada, Pai, porque a tua presença nos reveste de força, nos levanta por dentro e faz, Pai, com que nós possamos ter a cada dia um novo amanhã, a cada dia um dia repleto de novidade de vida. Obrigada pelos nossos olhos espirituais abertos para ver os milagres. Obrigada pelos nossos olhos abertos, Pai, enxergando tudo aquilo que o Senhor tem visto feito no nosso dia a dia. Que não passe, Pai, como algo natural, aquilo que é a tua própria glória nos alcançando. Obrigada, Pai, por livramentos. Obrigada, Pai, por colheitas sobrenaturais. Obrigada por destinos sendo alterados hoje mesmo, Pai. Obrigada, Senhor, pela tua palavra que não volta vazia, sem antes cumprir aquilo que ela foi chamada. Obrigada pelo Senhor encontrando os propósitos divinos pelos quais o Senhor os criou para ser. Assim como Pedro deixou de ser pescador de peixes para ser pescador de almas, eu declaro hoje à noite, pessoas mudando o seu destino. Por quê? Porque entenderam o seu posicionamento, entenderam que tem muito mais. Aleluia. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Obrigada. Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você foi alcançado, querido?